Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho, de preocupação, pelas orações. Graças ao nosso bom Deus, eu tenho melhorado dia após dia. Estou tomando as medicações e creio que muito em breve estarei 100%. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter inscritos tão abençoados como vocês, que são para mim uma segunda família. Gratidão, meus queridos. Mas e agora? Vocês estão preparados para ouvir relatos sombrios de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: nunca deixe a janela aberta. Olá, Agatha e amigos. Me chamo Sueli. Moro no interior de São Paulo, em Piedade, perto de Sorocaba. Desde criança morei no sítio dos meus pais, na parte rural. Então vocês sabem como é. Muito comum ouvir boatos de avistamentos de tudo quanto é coisa estranha nesses lugares. Eram causos e mais causos contados pelos vizinhos, mas sempre tratei tudo como superstição. Mas em 1998, eu com 22 anos, deixei o sítio dos meus pais e me mudei para uma casa de aluguel num bairro dentro da cidade. A casa era de fundos e não tinha muros em volta. Ainda tinha muitos terrenos baldios e os postes tinham luzes fracas. Eu morava sozinha. Fui para a cidade porque comecei a trabalhar num lar de idosos como cuidadora. E foi numa noite comum que passei aquele pesadelo, que até então eu pensava que era apenas invenção do povo. Bom, eram umas 10:30 da noite. Eu cheguei super cansada naquele dia, mas precisava dar uma organizada na casa. Deixei a televisão ligada na sala, fazendo aquela iluminação azulada que deixava o cômodo com cara de assombro. Eu estava terminando de limpar o chão da cozinha quando ouvi um barulho estranho lá fora. Parei o que estava fazendo e fiquei tentando ouvir mais algum barulho e nada. Então pensei, é gato ou cachorro no quintal. E a janela da sala estava aberta. Fazia muito calor naquela noite. Era uma janela bem antiga, daquelas de madeira que se empurra para fora, sabe? Pois bem, eu tinha o costume de sempre deixar aberta para ajudar na ventilação. Aí eu ouvi outro barulho. Tinha alguém andando sorrateiramente pelo quintal. Eu gelei na hora, porque podia ser um bandido, e eu estava sozinha. Então comecei a pensar, meu Deus, eu moro sozinha, numa casa escura de fundos, sem muros e ainda com a janela aberta, oferecendo visão livre para qualquer um. Aí pronto, comecei a tremer com muito medo, Agatha. E nesse momento, o barulho ficou mais perto da casa. Eu entrei em pânico, não conseguia ter uma reação. Minhas mãos suavam e senti um cheiro horrível de podridão que invadiu a minha casa. A TV continuava ligada, me impedindo de ouvir com clareza. Foi aí que, mesmo tremendo, dei alguns passos e espiei para a sala, para a janela, e dei de cara com aquele troço lá. Gente do céu, a cara daquilo ocupava quase toda a janela. Os olhos eram bem amarelos, viu? Tinha um focinho comprido e era todo negro e com bastante pelos longos. Tava com a boca aberta. Os dentes eram enormes e pontiagudos. Parecia um cão gigante, mas com traços humanos. Agatha, meu corpo estremeceu e paralisei. Não consegui correr, gritar, fazer nada. Fiquei em choque. O bicho inclinou a cabeça para dentro e começou a cheirar o ar. E fazia um barulho baixo e abafado que era tipo um ronco. Eu acho que ele ainda não tinha me visto, pois eu estava na cozinha, atrás da parede, espiando para a sala. E para piorar, não tinha outra porta ou janela para eu fugir. Assim que ele terminou de olhar tudo dentro da sala,
Ele ergueu os braços e apoiou as mãos na janela. Eu juro para vocês que as mãos e as unhas do bicho eram maiores que 2 mãos humanas juntas. A madeira da janela até rangeu com o peso. Ele poderia ter arrancado a janela com um puxão se quisesse. E de repente, a TV fez aquele barulho de mudança brusca de volume, como interferência. E o bicho se assustou e recuou uns passos. Foi o suficiente para mim tirar coragem não sei de onde e reagir. Eu corri muito rápido até a janela. Foi puro desespero. Até hoje eu não sei de onde tive coragem de ficar a poucos metros daquela coisa horrorosa. Puxei as 2 abas da janela de uma vez só, bati com força e tranquei por dentro. Foi uma ação muito rápida que salvou a minha vida. Do lado de fora, ainda ouvi o bicho rosnando. Agora estava mais alto, ele estava muito bravo, mas não tentou abrir a janela. Aos poucos ele foi saindo do meu quintal, e eu chorava e rezava para ele não tentar entrar em casa. Eu sentia tanto medo que fiquei encostada na parede do lado da janela, sem mover um músculo. Não sei quanto tempo permaneci assim, só sei que em certo momento minhas pernas fraquejaram e eu caí sentada no chão, engolindo o choro e o soluço. Não me lembro de ter dormido naquela noite. Na manhã seguinte, abri a porta e vi as marcas das patas no quintal. Rapidamente peguei uma pá e mexi na terra para sumir com aquela coisa horrível. Olha, eu fiquei tão amedrontada que pedi ao meu chefe para me deixar dormir algumas noites no serviço. De cara ele não acreditou que podia ser um lobisomem, e sim algum maníaco fantasiado. Mas eu tenho certeza, Agatha, que era um lobisomem de carne e osso. Foi a única vez que eu vi essa criatura. Por isso eu digo, do fundo da minha alma, para quem mora no interior, em sítio, perto de mato ou bairro novo, nunca deixem a janela ou a porta aberta. Eu sei o perigo que corri e não desejo a ninguém. É isso, Agatha. Obrigada por contar o meu relato e um forte abraço a todos. Relato: lobisomem fazia parte de circo no Ceará. Saudações, Agatha e amigos inscritos. Me chamo José Antônio. Sou morador de Canindé, no Ceará. Rapaz, todo mundo fala que lobisomem é invenção do povo, né? Então eu me considero um louco, porque se aquilo que eu vi e correu atrás de mim não for o tal do lobisomem, então é alguma criatura de outro planeta que caiu aqui na Terra. Vou contar para vocês o que foi que eu vi. Foi no ano de 1976. Em agosto, chegou na cidade um circo por nome Estrela do Norte. Imagine vocês, o alvoroço que foi. Naquele tempo, qualquer novidade que fugisse da rotina do sertão já chamava atenção. E um circo, então, enchia a cidade de alegria, barulho e festa. Eu tinha 17 anos e minha namorada Maria das Dores era 2 anos mais nova. A gente esperou quase o mês inteiro por aquela estreia. As lonas coloridas foram erguidas na entrada da cidade. Durante o dia, eu passava lá em frente, quando voltava da roça, e vi os artistas treinando. Tinha malabaristas, palhaços e um mágico que até as roupas que usava davam um ar de suspense. Acho que ele não era brasileiro, pois falava meio enrolado e mirava a gente com um olhar assustador. E tinha também outro sujeito bem forte que fazia números incríveis, quebrando tábuas e entortando barras de ferro. Depois eu fiquei sabendo que ele se chamava Domingos. Pensa num homem forte, era ele. Bom, na noite da estreia foi aquela euforia. Muita gente, muita criança correndo para lá e para cá, e eu e minha namorada ficamos juntinhos, comendo pipoca e assistindo fascinados cada número. Foi tão bom, gente, que o tempo voou e quando encerrou já era quase meia-noite. Foi um sucesso total. Resolvemos então voltar caminhando, pois nossas casas não eram tão longe.
A estrada que eu conhecia muito bem de dia, agora estava escura, iluminada apenas pela lua, mas até então estava tudo nos conformes. Quem mora no interior é acostumado com essas estradas. Mas em determinado trecho, Ágata, ouvimos um rosnado estranho, sendo que eu não percebi nenhum cachorro andando por ali. A Maria parou e me perguntou: Zé, o que é isso? E eu respondi: deve ser alguém que está vindo do circo também e está querendo nos assustar. Eu quis muito acreditar nisso, juro, mas aí veio o segundo rosnado. E pela misericórdia de Jesus Cristinho, aquilo não era rosnado de cachorro, nem aqui, nem na China. Ágata, foi um rosnado tão feio, tão macabro, que me arrepiou o corpo inteiro, e estava perto de nós. Eu dei um grito já borrado de medo. Quem tá aí? Anda, rapaz, sai do mato! Mas antes eu tivesse ficado calado e corrido com minha namorada. Porque foi a conta de eu terminar de gritar, Ágata, aquele bicho pulou do mato e apareceu na beira da estrada. Era um bichão preto, muito grande, parecia ter muitos pelos e cada olhão grande e vermelho que dava medo. E para piorar o pavor, ele estava em pé e era muito maior que eu. Eu puxei a Maria pelo braço e gritei: corre, canela fina! Olha, fugimos pela estrada, Ágata, levantando poeira. Corremos mais que má notícia. E vocês pensam que o bicho ficou lá parado? Ele veio atrás de nós, numa carreira só. Dava para ouvir o peso dele contra o chão. Devia pesar mais de 100 quilos aquela peste. Nossa sorte foi que eu logo percebi que continuar correndo em linha reta, rapidamente ele ia nos alcançar. Então eu marquei bem o rumo de um lado da estrada, onde eu já sabia que as cercas estavam meio arriadas, e falei para Maria: vamos passar pela cerca. Me joguei com ela no chão, Ágata, e rolamos por debaixo da cerca. Levantamos catando cavaco e perna para quem tem. Logo atrás de nós só ouvimos o baque e o grito. O bicho deve ter tentado pular a cerca e ficou enganchado lá. Aí aproveitamos para correr mais ainda. Saímos cortando o caminho até chegar em casa. A Maria estava aos gritos de tanto medo. Quando chegamos na minha casa, minha mãe abriu a porta rapidamente, segurando a lanterna, e perguntou o que estava acontecendo. Eu mal conseguia respirar, e a coitada da Maria só falava: um bicho grande, dona Ana. Aí minha mãe entendeu na hora do que estávamos falando. Vocês viram um lobisomem, não foi? Por isso que eu não saio à noite. Vocês arriscaram muito. Ágata, não tive coragem de levar minha namorada para casa. Ficamos boa parte da noite acordados e comentando sobre aquilo. Ela ficou assustada por dias. Não queria sair sozinha nem para buscar água. E o circo seguia funcionando normalmente. Mas eu reparei que muita gente parou de ir, viu? Até que numa tardezinha de domingo ia ter uma matinê. E eu falei para ela: Maria, vamos assistir mais um espetáculo? Tá de dia, não vai ter perigo. Depois de muita insistência fomos. Mas assim que entramos, Ágata, ela parou, travou as pernas de repente e segurou meu braço com força. Zé, olha ali! Ela apontava para o cara fortão, o tal de seu Domingos. Ele estava sentado no degrau de um trailer. Tinha uma faixa enrolada em uma perna. A outra perna estava toda riscada, assim como os 2 braços e um pedaço do peito. Estava todo lenhado. Aí ele nos viu também e nos encarou. Mas não com raiva, Ágata. Foi diferente, uma expressão muito estranha. Demos meia volta e voltamos para casa. No meio do caminho, passamos pelo mesmo trecho e olhamos a cerca. E você acredita que ela estava distorcida e tinha tufos de pelos grudados nela? Cheguei a levar um tufo daquele para minha mãe ver. Era fedido demais, mas eu queria que ela visse também. Mas aí depois de uns dias aconteceu algo mais estranho. Na última noite do espetáculo, os moradores acordaram com gritos frenéticos, até o sino da igreja batendo. Eu saí para fora para saber o que estava acontecendo e vi umas pessoas correndo pelas ruas com baldes de água na cabeça. O circo estava pegando fogo.
Os artistas gritavam por ajuda e os moradores tentavam salvar o que dava. Mas o fogo devorou quase tudo, viu? Foi a madrugada inteira tentando apagar o fogo. Quando amanheceu, deu para ter uma ideia do tamanho do prejuízo. E no meio do povo, começou aqueles boatos, né? Ouvi de um morador que antes do fogo começar, ouviram gritos estranhos. Enfim, o pessoal do circo Ágata começou a juntar o pouco que sobrou e começaram a sair da cidade. E eu reparei que em momento algum vi o tal de Domingos entre eles. Aí cheguei no malabarista e perguntei: cadê o Domingos, o fortão que entorta barras de ferro? E aí veio a surpresa seguida de espanto. Ninguém sabia quem era o homem. Aí eu saí perguntando para um e para outro, e todos diziam que não tinha nenhum Domingos lá. Era como se o homem nunca tivesse existido, Ágata. Fiquei louco com aquilo, pois eu e minha namorada vimos aquele homem mais de uma vez. Isso deu um nó na nossa cabeça. A Maria nunca mais quis tocar nesse assunto. E eu sigo tendo certeza que o pessoal do circo sabia sim do Domingos e por algum motivo não quis nos falar. Hoje, tantos anos depois, ainda me lembro muito bem do que vi na estrada. Se aquilo não era um lobisomem, então estou louco. E sei que o circo levou esse segredo também. E fico pensando o perigo que foi esse circo chegando em outras cidades de interior com um lobisomem no meio deles. Bom, Ágata, esse fato aconteceu de verdade, viu? Boa noite a todos e muito obrigada. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Misericórdia! Achei os dois tenebrosos. Eu não duvido mesmo e morro de medo que aconteça comigo. E vocês, já pensaram levar uma carreira ou o bicho colocar a cara na janela de vocês? Deus é mais, né? Família, peço encarecidamente que deixem um comentário, um like, um hype para ajudar o meu trabalho. Eu faço com muita dedicação. Fico horas e horas procurando relatos para compartilhar com vocês. Então, cada interação me ajuda demais. Criei também a caixinha de Natal do canal Uivos. A chave Pix estará fixada no primeiro comentário do vídeo, ok? Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Tanto para que eu possa comprar um microfone novo para continuar gravando, como também para comprar um chocotone, né? Eu também mereço um mimo, vocês não acham? Me digam aí, família, vocês são do time do panetone ou do chocotone? Brincadeiras à parte, muito obrigada, meus queridos, por todo o apoio, viu? Vocês são incríveis. Agora vamos aos salves de hoje? Eu adoro essa parte. Vai um salve já no clima natalino para Helenilson Abraão, Pati Dani, William Rolando Alves, Joana Santos Saraiva, Nilce do Lago, Valdeino Oliveira, Jonas Luiz, Elisandra Cruz, Jaqueline Souza da Silva, Andy, Severina Barbosa, Hélio Silva, Antônio Júnior, Eliezer Gonçalves, Maria Augusta, Florinda Dias, Sandra Araújo, Érico Bastos, Verdades Inconvenientes, Carla Krause, Né Oliveira, Milena Moura, Ailton Marinho, Rosilda Pereira, Paulo Daltro, Divina da Silva, Orlando Alcovias, Miriam Abade, Sônia Maria Moura, Valdênia Oliveira, Vanessa Pereira da Silva, Ângelo Augusto da Silva, Guilherme Martins, Luciano Luiz Sena, Aparecido Luciano Santana, Maria de Fátima Soares, Rosimeire Ramos, Clairton de Souza, Reinaldo Ferreira, João Passoni, Arlete de Freitas, @o Sobrenatural Acontece, Simone Fagundes, Cantinho da Ed, Isa Silva, José Carlos, Patrícia Pereira, Maria Fernanda, Gilvânia Lima da Silva, Iraci, Bárbara Cristina, Emerson Tadeu, Beatriz Reis, Iraci Souto, Andréa Cristina, Patrícia Costa, Suzane Palim, Maria Gracinha e Quinha Caragua. Amigos, deixo meu salve também e um abraço meu a todos que também não comentaram e aos novos inscritos também. Sejam muito bem-vindos. Gratidão sempre. Agora me despeço desejando a vocês uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!